E com grande alegria, eu quero chamar o pastor Joey, lá de Caxias, da Casa de Oração Nova Aliança. Pode vir, pastor. Esse ano, a pastora Lúcia, ela não pôde estar, porque ela está num processo aí para operar, mas com excelência ela mandou o pastor Joey. E eu falei, nossa, pastor Joey, eu estou me sentindo, né, olha, a gente veio todo maloqueiro para um aniversário, aí vem, né, todo chique. Mas pastor, muito obrigado, manda um abraço para a Casa de Oração Nova Aliança lá de Caxias. Vocês são queridos, vocês são igrejas que nós admiramos, amém? Glória a Deus, amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Aleluias. Como já foi dito aqui, pela graça e pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou como um dos pastores da Igreja Casa de Oração Nova Aliança, auxiliando a nossa pastora presidente, pastora Lúcia Carrilho, juntamente com sua esposa, pastora Isabel Betiane. E eu trago um abraço a todos vocês, não apenas delas, mas também de todo o corpo eclesiástico da nossa igreja, amém? Então sintam-se abraçados, vocês são queridos, uma igreja irmã que verdadeiramente mora em nossos corações e estão constantemente em nossas orações, amém? Tomando a liberdade, eu também gostaria de transmitir o carinho do Ministério Profético Yahvé, representados também pela pastora Aline, pela pastora Simone, que me pediram e me autorizaram gentilmente a também representá-las aqui nesta noite. Para quem não sabe, o Ministério Profético Yahvé também é uma igreja irmã, localizada em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Então sintam-se abraçados também pela pastora Aline e pela pastora Simone e por todo o corpo eclesiástico do Ministério Profético Yahvé. Amém? Bom, eu vou deixar uma pequena palavra que está lá em Mateus 24. Vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Para não tomar muito tempo, eu já vou lendo, caso você possa, procure ou anote para ler depois, que diz assim, Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, será? Aleluias. Talvez vocês possam achar um pouco incoerente, num culto de celebração, eu trazer um versículo que, digamos, é um pouco pesado, né? Porque fala que o amor de muitos vai se esfriar. Então talvez vocês possam até pensar assim, nossa, talvez o pastor Joey esteja jogando uma piadinha para um, esteja jogando uma piadinha para outro, mas não. É porque nesse versículo aqui, implicitamente, Jesus está falando da igreja habitar. Jesus está falando da igreja Casa de Oração Nova Aliança, do Ministério Profético Yahvé, da missão inclusiva Reviver. Jesus está falando da Estação Church. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo, o amor de muitos se esfriarão. Mas pense comigo, se de um lado eu tenho muito, do outro eu tenho? Se de um lado eu tenho muito, do outro eu tenho? É Jesus dizendo, o amor de muitos se esfriarão, mas ainda existem poucas igrejas, ainda existe uma minoria que ainda preza pelo cuidado, preza pelo receber, preza pela evolução da vida, das ovelhas que eu estou enviando. Então implicitamente Jesus está dizendo, o amor de muitos se esfriará, mas ainda existe a habitar ali na Barra Funda, que ainda se preocupa com abraçar e com cuidar. Ainda existe a missão inclusiva Reviver lá em Minas, que ainda se preocupa com receber de vidas. É a minoria, mas ainda preza pela verdade das Escrituras, ainda prezam pela verdade das Escrituras. Deus, ele tem um carinho especial pelo que é pequeno, pelo que é pouco. Não é à toa que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como Deus escolheu Davi.
Deus poderia ter escolhido os maiores, mas escolheu Davi, o menor da casa. Aleluia. Deus poderia ter chamado os filhos do profeta Eli, mas Deus chamou Samuel. Aleluia. E profeticamente Deus tem chamado, Deus tem levantado a igreja a habitar para fazer a diferença aqui na Barra Funda. Assim como o ministério inclusivo Reviver, assim como a igreja Casa de Oração Nova Aliança e todas as outras aqui muito bem representadas. E dando sequência, no versículo 3 a palavra diz: porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar até o laudo se tornar favorável, não, é até o fim. Não é até a porta de emprego se abrir, não, é até o fim. Não é aquele que perseverar até os 3, 2, 4, 5 anos, não, é até o fim. Aquele que perseverar com a sua fé até o fim, este será salvo, este será salvo. E eu creio que a igreja Habitar é uma das igrejas que há de perseverar até o fim, para a glória do Senhor. Recebam todos os nossos abraços e fiquem todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluias, aleluias.